Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, te ouço sim. Ok. Gente, eu chamo Maria Luísa, faço parte do NIEAS e a gente vai dar início agora à primeira aula do nosso curso sobre feminismo islâmico, a partir de memórias de infância da Fátima Mernice, e que vai ser ministrado pela professora Gabriela Reis, e eu passo a palavra para ela. Você consegue me ouvir? Ok. Obrigada, Maria Luísa. Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão vendo minha tela compartilhada? Tudo certo. Está tudo certinho? A caixinha que aparece os participantes aparece para vocês também? Porque, no caso, estaria cobrindo parte do slide, ou não? Só aparece para mim? Ela cobre parte do slide na tela cheia, quando você dá um ESC fica fora da apresentação. Espera que eu dei um ESC, mas aqui a coisa é devagar. Aqui fica certinho quando eu tiro do F11. Deixa eu... Eita, não. Fechar a caixinha eu consigo? Não, né? Ah, tá. Aí eu... Mas aí vê pequeno assim? Tava melhor antes, na verdade. Eu jogo a caixinha de um lado para o outro aqui, não tem problema não. Espera aí, deixa eu voltar. Perdão, ela só aparece para você. Para mim não tá aparecendo, não. É porque aqui então... acontece a mesma coisa quando eu coloco em tela cheia, entendeu? Aí eu tá, tava... entendi. Perdão. Entendi. Tá bom, então. Então, gente, boa noite, né? Como a Maria Luísa falou, eu sou a professora Gabriela Reis. Vou dar para vocês esse mini curso de feminismo islâmico a partir das memórias de infância de Fátima Mernice, que é uma feminista marroquina, né? E começar me apresentando um pouquinho, assim, bem rapidamente. Eu fiz o bacharelado e a licenciatura em História na UFRJ. Foi lá também onde eu fiz o meu mestrado, né? E atualmente eu sou membro externa do NIEAS, do Núcleo de Pesquisa, através do qual, né, a gente está oferecendo esse curso. E o meu tema de pesquisa é memórias femininas, e na minha dissertação de mestrado eu pesquisei uma comparação entre o feminismo ocidental, o feminismo islâmico, e trabalhei com essas memórias da Fátima Mernice. E aí achei que seria... Trabalhei também com memórias da Simone de Beauvoir, de infância também. Mas achei que seria interessante trazer as memórias da Fátima para abordar esse tema do feminismo islâmico de um jeito assim bem interessante também. Eu acho que através das memórias dela fica uma coisa bem mais real, mais palpável e bem interessante também, porque ela tem uma escrita muito poética, assim, uma escrita muito bonita. Esse livro dela que a gente vai trabalhar, que é Os Sonhos Proibidos, Memórias de um Harém de Fez, ele é o meu livro favorito da vida, assim. Então também estou falando aqui de algo que eu gosto muito. Então, começando, né? Deixa eu passar. Tem que clicar na tela, A programação do curso, né? Passando rapidinho com vocês. Hoje, amanhã e depois quinta e sexta da semana que vem, sempre nesse horário de 18 às 20. E a gente vai ter 4 encontros. Nesse primeiro encontro de hoje, a gente vai falar sobre orientalismo e a obsessão com a salvação de mulheres muçulmanas. No segundo encontro, a gente vai discutir colonialidade. No terceiro encontro, subalternidade. E no quarto encontro, oralidade. Esses 3 encontros, né, o 2, 3 e o 4, a partir de memórias de infância da Fátima. E nesse primeiro encontro de hoje, eu vou introduzir um pouco o tema numa perspectiva da gente conseguir meio que ficar todo mundo na mesma linha, e então desmistificar, quebrar alguns preconceitos, algumas questões, trazer umas reflexões interessantes também. Para começar,
vocês, né, têm a ementa do curso. Esse título da aula de hoje, desse encontro, ele é baseado nos dois livros, nos dois textos, né? O Orientalismo, do Edward Said, eu separei um trecho, e esse que Precisam as mulheres muçulmanas realmente ser salvas? Acho que é mais ou menos esse o título da Laila Abu Lugod. E aí eu coloquei no título o próprio Orientalismo, né, do qual fala o Said, e coloquei, entre aspas, essa obsessão com a salvação de mulheres muçulmanas, porque é um termo que essa autora utiliza. E eu vou, né, mostrar ele aqui na prática, na aula de hoje, tá bom? Bom, começando, claro, apresentando a Fátima Mernissi, né? Ela nasceu em Fez, no Marrocos, em 1940. Ela cresceu lá, então, durante a Segunda Guerra Mundial, e era um Marrocos colonizado pela França. Inclusive, ela morava, né, muito próximo de onde os soldados franceses ficavam, porque era dividida a cidade dela, Medina, e a cidade dos franceses, que era Vila Nova, né? E os soldados ficavam ali nessa fronteira, essa fronteira era muito perto da casa dela. Inclusive, essa ideia de fronteira é uma ideia muito forte no livro dela, né? Ela era de uma família assim, privilegiada, ela era de classe média, tinha uma boa condição, ela desfrutava de um bom conforto, né? E ela cresceu nesse harém de Fez, que dá título ao livro, que é um harém onde a matriarca era a avó paterna dela, né? E era uma das 9 esposas do seu avô... Deixa eu aceitar aqui. Do seu avô paterno. Então, esse harém que ela vivia era onde ficava a família dela por parte de pai, e ela morava ali com o pai dela, a mãe, né? Os irmãos dela, ela tinha 2 irmãos, mais os outros membros da família, que a gente vai ver mais para frente como é essa estrutura, né? No harém, ela convive com muitas mulheres de diferentes gerações, que costumavam contar e trocar histórias. Então, não é enter, tem que clicar. Que costumavam contar e trocar histórias. Então, ela tinha esse ambiente muito frutífero, né? No sentido de troca de vivências mesmo. Tinham as diversas mulheres no harém, né? A avó dela, tia, tinham primas, tinham as mulheres divorciadas da família, que divorciavam e voltavam a morar com a família no harém, né? Tinham mulheres que tinham sido escravizadas e, quando a lei tornou proibida a escravidão, essas mulheres libertas não tinham para onde ir, porque muitas delas eram sequestradas quando crianças, então elas não tinham nem uma origem para saber para onde ir, e elas foram abrigadas por outras famílias. Então, tem mulheres que tinham sido escravizadas e tinham sido abrigadas pela família da Fátima Mernissi, ficavam no harém. Então, é uma variedade muito grande de vivências femininas, e elas tinham esse hábito de trocar essas vivências, essas histórias, e a Mernissi cresceu nesse meio. Aos 3 anos de idade, ela começou a estudar na escola corânica, onde os primos dela já frequentavam, e era, na época, a única escola permitida para meninas. A mãe dela era analfabeta, né? Então, a mãe dela ficava muito feliz que ela tivesse ali sendo alfabetizada. Depois, quando ela está um pouquinho maior, que vai ser permitido que as mulheres frequentem a escola, ela vai ser transferida para uma escola nacionalista que seguia o modelo do sistema de ensino francês. Então, ela estuda nessa escola, depois ela vai fazer a faculdade dela em Sociologia pela Universidade Mohammed V, e depois ela vai para a Espanha, onde ela faz a pós-graduação dela na Sorbonne. Então, ela passou parte da vida dela no Ocidente, e tendo estudado, inclusive, nos Estados Unidos, na década de 70, que foi quando ela fez o PhD dela em Sociologia, onde ela escreveu um trabalho que acabou dando origem ao seu primeiro livro, né, que é esse título que está aí, né, Por Trás do Véu, Dinâmicas Masculino e Feminino na Sociedade Muçulmana Moderna. Então, o primeiro livro dela é publicado em 75. Ela, então, retorna ao Marrocos, e aí agora ela vai trabalhar no Departamento de Sociologia da universidade, onde ela tinha se formado em Sociologia, e também entra para o Centro Nacional de Pesquisa.
Esse primeiro livro dela, resultado do PhD, é uma análise de textos jurídico-religiosos reinterpretados por uma perspectiva feminista, com a intenção de recuperar o discurso do Islã de uma interpretação patriarcal. Então, isso já é meio que uma definição do feminismo islâmico, né? Elas se debruçam sobre os textos religiosos para reivindicar que, originalmente, esses textos não eram textos que oprimiam as mulheres, que foram textos que foram modificados por homens interessados em manter e reforçar essa estrutura patriarcal, inclusive pela influência ocidental, pela colonização da Europa, principalmente a França e a Inglaterra, e depois, né, no século XX, os Estados Unidos também. Então, tudo isso afetou, né, o que seria a origem da mensagem do profeta Mohammed. Para a autora, né, para a Fátima Mernissi, a construção dessa ideia de uma mulher árabe que fosse submissa, passiva, obediente, ela não tinha, então, relação com uma mensagem original do Islã. Ela era uma distorção masculina, como eu disse, por teólogos interessados em reforçar o sistema patriarcal. E mais para frente a gente vê melhor a questão da colonização. Nessa outra obra dela, né, O Véu e a Elite Masculina, de 1991, ela vai argumentar que o profeta Mohammed ele pedia igualdade entre os sexos, só que essa mensagem ela foi distorcida ao longo do tempo. Ela tem um livro publicado em 1988, que é com entrevistas com mulheres marroquinas, onde elas relatam as suas realidades de opressão, opressão sexual, pobreza e analfabetismo. E aí, então, a gente tem a publicação dos Sonhos Proibidos, Memórias de um Harém de Fez, que é essa obra autobiográfica, onde ela retrata parte da infância dela no harém, né? O livro dá a entender que termina mais ou menos ali quando ela está se tornando mesmo adolescente, né? Com questões da adolescência. Esse livro foi publicado em 1994. A Fátima Mernissi, ela escreveu em muitos idiomas, no árabe, no francês e no inglês. E o fato dela ter escrito em diversas línguas estrangeiras possibilitou que ela estabelecesse um diálogo com comunidades muçulmanas que viviam no Ocidente, nos Estados Unidos e na França, principalmente, foram os locais onde ela estudou, né? Além dos trabalhos que ela escrevia, né, na própria língua, no árabe, no francês ou no inglês, os trabalhos dela também foram publicados, traduzidos em diversas línguas. Eu coloquei uns exemplos aí, né, como o alemão, o holandês, o português e o japonês. Essa fonte que a gente está trabalhando dela é uma tradução para o português de Portugal. Aí eu coloquei, né, os escritos da Mernissi, eles são direcionados para um público muçulmano que vive no mundo muçulmano e também para muçulmanos que vivem no Ocidente e para estudiosos muçulmanos e não muçulmanos. Então, o que se vê é que, de um modo geral, a produção dela atinge um público feminino muçulmano e atinge um outro público, que é o público ocidental e acadêmico, que seria aí no qual eu estaria inserida, né? Foi aí que a obra dela chegou até a mim de fato, né? Foi através da academia que eu descobri a existência de Fátima Mernissi. Ela, então, questiona o olhar orientalista que o Ocidente reproduz de um modo geral, mas também focada nessa questão do harém, por ele ser visto como um local de espaço de prazer sexual para os homens ocidentais, esse imaginário ocidental do harém como um lugar onde as mulheres estariam ali sexualmente disponíveis para o homem desfrutar do prazer. E ela aborda também como a modernidade ocidental tem interferido no território do Marrocos e sido cúmplice de governos fundamentalistas. Ela é considerada, né, em algumas fontes, como uma das fundadoras do feminismo islâmico. Ela foi participativa em muitos debates públicos, escreveu nos livros dela, como a gente viu, muito sobre as mulheres no Marrocos, também na Argélia e na Tunísia, ganhou um prêmio por seus escritos em 2003 e veio a se tornar
uma reconhecida feminista árabe muçulmana, que provocou mudanças, né, nas reflexões feitas sobre a mulher no mundo árabe. Ela faleceu relativamente recentemente, né, em 2015, aos 75 anos de idade, no Marrocos, onde ela nasceu. Tendo feito essa apresentação da Fátima, né, agora vamos partir um pouco para uma apresentação do livro do qual nós tiramos as memórias para trabalhar aqui. Então, o livro chama-se Sonhos Proibidos, Memórias de um Harém de Fez. Vocês também podem encontrar como Sonhos de Transgressão, Memórias de um Harém de Fez, né? E ela, nesse livro, ela relata a infância dela no Harém de Fez e as idas ao Harém da Quinta, que o Harém de Fez, como eu disse, era o harém da família paterna dela, o Harém da Quinta era o harém da família materna, do avô dela, né? O pai da mãe dela. E ela transitava entre esses dois haréns. Nessas memórias, ela traz aspectos do Marrocos que estava sob a colonização francesa e sobre os conflitos de tradição e modernidade que ficam muito nítidos ali dentro do harém pelas diferentes gerações, né? Esse é outro ponto interessante dessa diversidade de pessoas, né, que moram dentro do harém. E também, né, a gente vê bastante no livro as diferentes visões entre as mulheres que viviam no harém onde ela cresceu, nesse harém de Fez, porque lá tinham mulheres que eram contra a estrutura do harém, como a mãe dela era contra, dizia que o harém era uma prisão, e tinham mulheres que eram a favor da estrutura do harém, como era o caso da avó paterna dela, da tia. Então, ela cresceu nesse debate. Inclusive, a gente vê nas memórias que, eventualmente, rolava uma briga, né? Uma discussão assim, mais acalorada por causa dessas diferentes opiniões, né? E a Mernice, ela cresceu nesse meio, entre essas discussões. Falando um pouco do harém de Fez, era onde ela convivia com a família paterna, os avós, os tios, primos, pais, irmãos, as mulheres viúvas, as divorciadas, aquelas que tinham sido escravizadas, como eu falei. Então, é uma estrutura de família alargada, né? Como eu falei também, vocês têm a convivência entre várias gerações e uma pluralidade de opiniões. Essa estrutura de família alargada é diferente da estrutura de família que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? Que o harém, como a Mernice diz, que as pessoas no Ocidente ficavam sempre muito curiosas em relação ao harém, e ela não entendia tanto essa curiosidade num sentido de que, para ela, o harém é a casa dela, né? O que é o harém? A minha casa, é onde eu moro. Não é nada além disso, né? Só que é uma casa onde mora a família inteira. Mora uma galera nessa casa, né? E é da estrutura deles essa questão da família não se separar em núcleos mais individualizados, que é a estrutura familiar que a gente está acostumado aqui, né? Que vai morar numa casa, a mãe, o pai, os filhos, enfim. Né? Essa estrutura da família tradicional, né? Aqui a gente está acostumado a isso, não é a família inteira que mora num casarão. E lá não, essa estrutura é diferente. Então, basicamente a questão do harém é isso, é uma casa onde mora a família inteira dela. Agora, tem também no livro o harém da Quinta, que é o harém do avô materno dela, que ela descreve como um lugar rodeado por natureza. Quando ela fala desse harém da Quinta, ela fala sobre mulheres livres para entrar e para sair a hora que quisessem, sobre mulheres que andavam a cavalo, que plantavam hortaliças. É uma imagem muito mais forte de natureza e de liberdade do que quando ela fala do harém de Fez, que ela diz que, se comparado um ao outro, ela diria que o harém de Fez parece uma prisão, porque ele tinha muros altos, as mulheres não podiam sair e entrar, né, sem a permissão masculina. Então, o harém de Fez, em comparação com o harém da Quinta, eram coisas assim muito diferentes. Tão diferentes que ela diz que, se quisesse entender o que é um harém, explicando por um desses dois, não definiria um harém, porque ele é muito diverso, né? Se você descreve um harém partindo das características do harém de Fez, você descreve uma estrutura. E se você descreve um harém partindo das características do harém da Quinta, você está descrevendo uma outra estrutura, que é completamente diferente. Então, não é como se a gente pudesse definir
dentro de uma caixinha, de um modo mais homogeneizado, o que é um harém, para além dessa questão do harém ser a casa onde mora a família. Agora eu vou falar um pouco do contexto de publicação da obra, que é interessante também para essa questão do feminismo islâmico. No início do século XX, já tinham mulheres na África e na Ásia que se autodenominavam feministas. Elas reivindicavam acesso à educação, ao trabalho, a direitos políticos, mas elas faziam essas reivindicações já a partir de argumentos islâmicos. Elas falavam em nacionalismo, falavam em reforma islâmica, então elas reivindicavam esses direitos partindo do Islã, que já é uma diferença do feminismo ocidental, que não parte da religião, ou de um livro sagrado da religião para reivindicar o direito das mulheres. Ou seja, elas se autodenominavam feministas, mas estavam já partindo do Islã. Mas o termo feminismo islâmico, ele surge nas comunidades muçulmanas no final do século XX. Então, essas mulheres do início do século XX, elas se autodenominavam feministas. Nas décadas de 70 e de 80, o Marrocos ele vai viver uma produção literária e científica muito intensa, com vozes muito representativas do feminismo islâmico, através dessas duas revistas, que era a Eight Mars e a Kalima. E a Fátima Mernissi, ela escrevia para essas duas revistas. E com isso, né, esses pensamentos do feminismo islâmico vão se difundindo. Quando chega na década de 90, esse termo feminismo islâmico é notável que ele ganha um certo impulso, ele é percebido sendo utilizado por estudiosos em artigos, em revistas, em livros de diversos lugares, como no Irã, na Arábia Saudita, na Turquia, na África do Sul. Então, o termo aí começa a se difundir mais, e depois, né, de meados dos anos 1990, esse termo, feminismo islâmico, ele ganha um impulso global por causa desse avanço das novas tecnologias de informação, né, com o surgimento do cyberspace. E aí, então, a gente tem essa primeira questão, né, que se denominar feminismo islâmica é uma questão de identidade. O que acontece é que tem mulheres muçulmanas que reivindicam, que interpretam o Corão a partir de uma perspectiva de gênero para reivindicar os direitos das mulheres, mas elas não se dizem feministas islâmicas. Por que isso, né? Porque para essas mulheres, o feminismo, conceitualmente, ele é um movimento ocidental, que seria muito diferente justamente da questão delas de partir da leitura do Corão para reivindicação. Então, o que acontece é que você tem uma parte de mulheres que aceita esse termo e uma parte de mulheres que rejeita. Mas a reivindicação, né, digamos, o modus operandi, ele é o mesmo, a partir da interpretação do Corão, com uma perspectiva de gênero. O que acontece é que, com o passar do tempo, esse termo, né, de feminista islâmica, essa autodenominação, ela fica um pouco mais difundida. Algumas mulheres que tinham sido contrárias começam também a aceitar o termo, mas ainda assim a gente tem essa questão. Então, a gente entende que a luta, a reivindicação, a forma como é feita, que é uma forma através de muito estudo, porque elas estão falando, né, da leitura de obras que foram escritas há muitos séculos, né? Então, elas têm que entender línguas diferentes, elas têm que entender toda a história, né? Passando pela colonização ocidental e pela própria história dos homens muçulmanos também, é um estudo muito profundo. Todas estão fazendo isso, mas difere dessa questão da aceitação ao termo. Então, se tem algumas que não se dizem feministas islâmicas porque elas recusam o termo feminismo, as que se dizem feministas islâmicas, elas aceitam o termo argumentando que é importante que elas se encaixem numa luta de feminismo global, né? E assim que elas acreditam que fazendo isso, elas podem se alinhar com outras feministas, como feministas negras, feministas indígenas, e que aí elas teriam muito a ganhar. Então, as que aceitam esse termo, aceitam por esse argumento.
Bom, deixa eu beber uma água aqui, que eu me falo na boca vai ficar assim. Falando do orientalismo do Said, né? O que o Edward Said diz nesse livro dele, que chama Orientalismo, né? O Oriente como invenção do Ocidente, é o que está no título, né? Ele vai dizer que o Oriente, tal qual a gente entende o Oriente, ele não é um Oriente verídico. Ele é a construção de uma ideia, a construção de um imaginário sobre o que seria o Oriente a partir de uma visão ocidental que parte da experiência europeia, com o colonialismo no século XIX e XX, como a gente viu, a própria Mernice vivia no Marrocos, colonizado pela França, em 1940, e também, um pouco mais tarde, com os Estados Unidos, que depois desponta no século XX como superpotência, e também vai ter o papel orientalista dele no Oriente Médio. Então, o nosso entendimento de Oriente, ele é muito pautado em cima dessas experiências e da narrativa desses pontos de vistas para com o Oriente. No caso, né, o próprio Said fala, por ele ser palestino, depois ele foi estudar nos Estados Unidos, enfim, ele fala que, pela própria origem dele, o Oriente do qual ele fala teria que ser esse Oriente Médio, né? Mas que para os Estados Unidos, talvez quando se pense no Oriente, esteja mais automaticamente ligado ao Extremo Oriente, né? Ao Japão, Coreia, enfim. Mas, né, no sentido que ele aborda de Oriente Médio, tem essa questão do papel dos Estados Unidos nessa região. Então, ele vai dizer que esse Oriente, ele é muito mais uma manifestação desse poder europeu atlântico do que um discurso verídico. E que uma questão disso, né, um problema e algo assim, para se pensar a força disso, é pensar a durabilidade desse discurso, que atravessou aí os séculos e as mesmas concepções foram mantidas. Aí eu separei esse trecho dele para aprofundar um pouquinho mais, né? Que ele fala assim: o consenso liberal de que o conhecimento é fundamentalmente apolítico e de que, ao contrário, o conhecimento abertamente político não é conhecimento verdadeiro, obscurece as circunstâncias políticas extremamente organizadas que predominam quando o conhecimento é produzido. O que ele está dizendo é o seguinte: essa invenção do Oriente, do que é o Oriente, né, pelo Ocidente, principalmente Europa e Estados Unidos, ela é extremamente forte. Você tem essa invenção não só num discurso, né, falado, não palpável, mas você tem na prática política também. Então, você tem esse discurso na prática política, na prática econômica, e você tem esse discurso no próprio discurso mesmo, no sentido daqueles que produzem o conhecimento, que são os orientalistas que estudavam o Oriente, o termo orientalista. E o que esses orientalistas estavam fazendo era reproduzir um estereótipo de Oriente a partir do olhar ocidental. Então, o que você tem é uma produção de conhecimento, né, um discurso que sai de um lugar do poder, que está reforçando essa ideia. Então, além da questão política, a questão econômica, junto você tem esse discurso, e aí entra as artes, as pinturas, a literatura, os filmes, né? É um conjunto muito forte que constrói esse discurso e ele impregna no imaginário da sociedade. E todo mundo tem uma determinada imagem do Ocidente, que essa imagem, que inclusive o Said usa essa palavra, né, que passou por um filtro, né, eles filtram o Oriente para o Ocidente, passou por esse filtro europeu. E aí essa questão do apolítico, né, de ser verdadeiro ou não, é isso, esse discurso ele é colocado como o neutro, o imparcial, como a verdade. Não, isso aqui é a verdade, nós somos profissionais e a gente faz a nossa pesquisa com imparcialidade. Isso aqui é o que é. Então, eles têm esse discurso deles como a verdade. E tudo o que difere disso é político, é partidário. E logo, se é político, se é partidário, eles descredibilizam, porque não foi feito com, digamos, a metodologia da imparcialidade.
Só que aí isso é uma coisa que se assemelha ao que a gente tem no surgimento da história das mulheres. Se a gente pensar aqui no Ocidente, na década de 60, as mulheres começaram a entrar em peso, né, assim, na universidade nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, academicamente, até falando produção de revistas e tal, ele influenciou muito essa questão da história das mulheres, influenciou inclusive a França. E aí, o que aconteceu? Anos 60, estava ali fervilhando o movimento feminista, essas mulheres entram, né, pensando no ponto de vista de se formar historiadora mesmo, da profissão, né, nesse recorte, e elas veem, primeiro, se acreditava que com elas entrando na universidade acabaria o preconceito. Isso não acontece, né? A gente sabe hoje, política de cotas e tudo mais. Então, elas entram na universidade, elas estão tratadas de forma diferente. Elas se formam, elas também são tratadas de forma diferente. Elas não têm o mesmo lugar de poder de discurso que os homens têm, elas recebem salários menores, elas não têm representação nas reuniões, nos sindicatos, enfim. O fato é que essas mulheres vão começar a reivindicar a história das mulheres. E o que vai ser dito é que a história contada é a história da humanidade, a história do homem no sentido de ser humano. O que essas mulheres vão fazer é colocar, não, peraí, então homem é uma categoria. Porque quando vocês falam homem, vocês não estão falando da humanidade. Quando vocês falam homem na história, vocês estão falando de um homem muito específico, que é um homem branco, ocidental, né, europeu. Então, a história contada é a história desse homem. Ele é o protagonista da história que a gente estuda. A gente precisa de um contraponto para essa categoria, que vai ser a categoria mulher. Então, agora a gente tem uma categoria mulher, e a gente pode escrever a história das mulheres, porque a gente precisa pesquisar a mulher com outro olhar, porque ela não é igual ao homem, ela passa por outras questões na sociedade, inclusive a sociedade patriarcal, machista, etc., etc., que precisam ser analisadas. E aí elas fazem isso num primeiro momento, depois lá para a década de 70, surge mais a discussão sobre identidade, né? E entra a questão da interseccionalidade, e o que vai acontecer dentro do movimento feminista é que outras feministas vão apontar a categoria mulher como estar fazendo o mesmo que a categoria homem fazia. Elas vão dizer, opa, a categoria mulher que vocês estão falando não diz respeito a todas as mulheres. A realidade da mulher que vocês estão tratando é a realidade da mulher branca. E aí, então, entra muito essa discussão da importância da interseccionalidade. E a categoria mulher, ela passa a não poder existir mais sozinha. Então, se você está falando de mulher, você está falando de mulheres, né? E se você está falando de mulheres, que mulheres são essas? São mulheres brancas, são mulheres negras, são mulheres mães solo, são mulheres muçulmanas, né? De que mulheres são essas? São mulheres lésbicas, são mulheres hétero? Você precisa disso para você poder fazer a pesquisa de forma correta, né? Sem você pegar uma categoria e colocar ela como universal, como se fosse representativo do todo. Quando as mulheres fazem isso, o que os homens na academia vão fazer é isso que o Said está falando aí em relação ao orientalismo. Eles vão fazer o seguinte, olha, vocês não estão produzindo conhecimento, porque vocês estão sendo parciais, vocês estão sendo partidárias, vocês estão trazendo questões do movimento feminista para a academia. Isso não é conhecimento, porque o conhecimento da academia é um conhecimento neutro e imparcial. Do outro lado, o que essas mulheres vão estar falando é não, o neutro e imparcial, na verdade, é o homem branco. E o que vocês estão fazendo é pegar esse homem branco e colocar ele como se fosse o neutro. Então, tudo o que desvia do homem branco é considerado partidário e, consequentemente, é desvalidado enquanto conhecimento. Então, essa é uma questão que existe na luta pela história das mulheres, né, por uma história das mulheres, que é, sim, teórico-prática, né? Teórico-prática justamente porque essa ligação do movimento feminista, né, com a academia. E esqueci o que eu estava falando aqui, mas tudo bem, vamos seguir.
E a questão do orientalismo é a mesma coisa que o Said vai colocar. Ele vai dizer o seguinte: o que se está fazendo é produzir um conhecimento sobre o Oriente como se esse conhecimento fosse a verdade, fosse imparcial. E o que desvia dele é parcial. E o que é parcial é partidário. O que é partidário não pode ser conhecimento, porque o conhecimento tem que ser produzido na imparcialidade. Então, é um discurso de poder muito forte, porque ele se coloca como o único possível. Então, né, tem umas questões aí que o Said coloca, que existe um intercâmbio desigual de poderes políticos, né, pela própria questão da colonização. Então, esse intercâmbio, essa troca entre essas culturas, ela não é feita de um mesmo local de poder, se existe um que é colonizado e um que coloniza, do ponto de vista intelectual, porque a gente viu, acabou de ver esse exemplo, né, porque se pressupõe um conhecimento como representativo da verdade. Do ponto de vista cultural, também um pouco pela questão do que é cultura e do que é bom gosto, né? E quem determina isso. E também o julgamento moral, né? O poder político moral que vem daí, principalmente na posição. Tem um colonizado e um colonizador, e esse colonizado produz um discurso onde o colonizador produz um discurso onde esse colonizado é moralmente inferior. Aí eu já falei, né, as pretensões universalistas desse conhecimento ocidental. Ele vai colocar também uma questão importante de que essas afirmações feitas a respeito do Oriente são afirmações parciais e estáticas, então é uma definição que não está em movimento, é isso e acabou, como se fosse um bloco, né? Vou contar a história de um bloco que ele é imutável e é isso, é homogêneo. Esses dispositivos de conhecimento com pretensão de autonomia e de verdade, como eu também já falei, essa sistematização de um imaginário hegemônico. Então, o que a gente tem é um poder, né, que ele fala da durabilidade do discurso, muito pautado nisso, é o poder de construir narrativas e também o poder de impedir que surjam outras narrativas. E aí o que a gente tem em relação ao Oriente é a disseminação de um preconceito que é anti-árabe, que é anti-islâmico e que representa o homem árabe, né? Os árabes em geral, mas nesse sentido aqui, o homem como um árabe mau, totalitário e terrorista, aquela imagem do homem barbudo que é um terrorista. Você associa uma característica física, né, daquele povo e você liga a uma qualidade, né, na verdade, um defeito, a uma qualidade negativa. Então, você tem a reprodução de estereótipos e a negação de autonomia. Né? Ele diz assim, o Oriente existe como o Ocidente conhece, ele existe como eu o conheço. Essa é a existência do Oriente. É como se eu dissesse que uma pessoa é o que eu conheço dela. É uma negação de autonomia dessa pessoa. Então, ele coloca que para a Europa, né, a Europa colonizou a América, só que para a Europa, esse Oriente Médio, ele é o outro próximo. E o outro próximo, ele é mais ameaçador do que o outro que está distante, porque é o desconhecido que está perto de você. A Simone de Beauvoir, ela fala algo parecido no Segundo Sexo, quando ela está falando sobre o outro, e a mulher, no caso, ser o outro do homem, que ela fala algo que eu me lembro mais ou menos assim, né? Se você entra no vagão, você está com duas pessoas, você entrou num vagão de trem, automaticamente você tem estabelecido ali uma relação do eu e do outro, ou no caso do nós e dos outros. Porque todas aquelas outras pessoas no vagão que são desconhecidas, elas são automaticamente os outros, porque não são vocês. E aí o que acontece é que esse outro próximo, né, literalmente próximo, ele tem sempre algum grau de ameaça. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue ter um exemplo disso, da série de cuidados que a gente toma. Agora a série de cuidados é até pandemia, mas enfim. Vamos pensar num mundo pré-pandemia, né? Morando onde eu moro, por exemplo, moro no Andaraí, a gente toma uma série de cuidados, vou botar a bolsa para frente, não vou pegar o celular no centro da cidade, não sei o quê. E a gente tem que as pessoas que a gente não conhece nesses ambientes, elas apresentam algum grau de ameaça.
Se estiver num restaurante, pendura a bolsa mais para cá na cadeira, e aí você já fica com medo de alguém pegar alguma coisa na sua bolsa, esse tipo de coisa, né? Que é o quê? É o desconhecido próximo. Ele tem algum grau de ameaça para você porque você não conhece ele. Essa é uma metáfora, talvez, não sei, que a Simone de Beauvoir faz para explicar essa questão do outro, mas que cabe para exemplificar o que o Said fala do Ocidente em relação a esse Oriente Próximo, que é o Oriente Médio, porque é aquele outro que está próximo e que é desconhecido e que tem, portanto, algum grau de ameaça. E aí, o que ele faz, então, né, o discurso ocidental faz, é se contrapor, né? É outra coisa que a Simone de Beauvoir fala, que a gente se define se opondo. Eu sou o que eu não sou. E aí, se eu tenho um eu e um outro, nesse outro, eu coloco características negativas. Para quê, né? Para que eu fique numa posição de superioridade. Então, o Ocidente é o lugar do progresso, é o lugar da civilização, é o lugar da liberdade. O Oriente é o lugar da falta de liberdade, é o lugar da barbárie. Então, a gente tem Oriente ruim, Ocidente bom. E para que isso serve, né? Você estabelecer essa hierarquia quando você se define, definindo também o outro, né? Serve para justificar o domínio do outro, se vocês estão em pontos desiguais. Serve para justificar a colonização, o imperialismo, serve para justificar que você invada a terra do outro, porque você precisa levar, ou sob a justificativa de que você precisa levar a esse outro atrasado, o progresso e a liberdade. E aí você tem uma série de interesses políticos e interesses econômicos sendo satisfeitos em cima de um discurso que está muito enraizado na sociedade, no imaginário comum, e que ganha o apoio das pessoas por isso, como é, no caso, a mobilização da imagem da mulher com véu, que foi muito usado pela Laura Bush para justificar a guerra ao terror, né? Você pega, mostra uma foto, olha essa mulher coberta pelo véu, como elas estão oprimidas, elas estão sofrendo, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso, vamos lá modificar essa situação, a população se comove com a mulher com véu, né? Ainda tem essa questão do preconceito em relação a isso, mas é outra questão. A sociedade se comove e você tem um apoio popular para uma medida que é uma guerra, né? Porque o outro país foi bombardeado. Então, essa construção do discurso do outro, ela é em diversos graus, né? E ela chega nesse ponto de matar o outro, de dominar o outro, de colonizar o outro. O que o Said coloca é que, diferente do que a Europa constrói, nessa ideia de que o Oriente é isso, esse bloco aqui homogêneo, todo mundo é assim e é desse jeito e acabou, é de que a cultura ela é um processo. A cultura ela é um dinamismo, ela é dinâmica. Se ela é dinâmica, ela pode ser modificada e ela está constantemente sendo modificada. Então, você tem a possibilidade de questionar esses discursos, de resistir a esses discursos, de desafiar esses discursos, justamente porque essa cultura, essa sociedade, ela não está estática como está a definição da Europa a respeito dela. Ela está em constante processo. E aí isso é interessante para o Said, porque isso abre esse espaço para a resistência, para o questionamento, e como ele diz, as representações sociais são recebidas e o tempo todo negociadas. Existe uma noção de movimento que o Said gosta de trazer. Então, aí, condensando um pouco o que eu falei, né? Ele diz assim: o orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição organizada para negociar com o Oriente, negociar com ele fazendo declarações a seu respeito, autorizando opiniões sobre ele, descrevendo, colonizando, governando. Em resumo, o orientalismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente. Aí eu trouxe, para trabalhar de um ponto de vista da mídia, né, ou de uma cultura mais popular, representações, né, desse orientalismo
que é, se a gente pensar no noticiário, por exemplo, né? Que tipo de informação chega para a gente sobre o Oriente Médio? Né? Por que ele só aparece na hora que o negócio está pegando fogo? Né? A gente não tem acesso a outro tipo de conhecimento. Que eu faço até um paralelo quando a gente estuda a história do Brasil, por exemplo, e é o tempo todo a história do branco. Mas quando entra o negro, ele entra no momento que vai se discutir escravidão e depois ele sai. O que aconteceu com ele antes e depois a gente não tem, porque realmente ele não é o personagem principal, o protagonista é o homem branco. Então interessa só ali quando ele entrou nessa passagem do homem branco, né? Então, eu trouxe aí essas duas referências que é para a gente ver, né, como que chega para a gente essas questões. Então, eu coloquei no primeiro exemplo esse personagem, eu não sei se todo mundo conhece, é de uma série chamada Lost, que é uma série até que eu gosto bastante, mas que passou já há muito tempo, mas foi bem famosa. E esse personagem é o Said, que é um personagem do Iraque, e lá na ilha de Lost, né, fazendo um resumo aqui, o avião cai, eles estão lá na ilha, eles vão se conhecendo, tem um que é médico e tal. E a história dele é que ele era um torturador. Inclusive, ele tinha trabalhado para a CIA para receber informações sobre a localização do amor da vida dele, que é essa moça que aparece na imagem, que é a Nádia, em troca dele entregar os terroristas. Então, lá na ilha, como ele torturava, ele era tido como aquele que extrai a verdade, né? E como tem essa questão sempre de suspeita, ali, ambiente de sobrevivência, e tem um que é mauzinho, e tem que descobrir o que ele fez e tal. Ele era acionado pelo povo da ilha na hora que, inclusive um dos personagens mauzinho lá, o Sawyer lá, fez alguma M, e aí, não, chama o Said, porque o Said sabe fazer ele falar. Né? O Said sabe fazer ele falar porque o Said é um torturador. E ia lá o Said, né? Ele não era representado como um vilão nem nada, era um personagem super querido e tal, mas é a referência que chega para quem está ali assistindo uma série, não tem muito conhecimento sobre, o cara do Iraque é o torturador, tem alguma coisa a ver com terrorista em algum momento, a mulher dele está sumida. E uma outra, que foi um exemplo até que eu aprendi na faculdade, eu quis trazer ele, que é do Aladdin, né? Que o Aladdin também é muito falado nesse sentido, quando se fala da representação do homem árabe, meu Deus, o gatinho está aqui, da representação do homem árabe, que é o fato de que nesse filme Aladdin da Disney, na animação, né, o Aladdin em si, ele teria sido desenhado com base no Tom Cruise, né? Então, ele não tem tantos traços que seriam de um homem árabe. Mas o Jafar, ele tem os traços que seriam de um homem árabe e seriam esses traços mais caricaturados, né, acentuados. E aí o Jafar é o vilão da história. E quando, dentro da animação do Aladdin, né, você vê alguns personagens em uma condição de maldade ou mais do ridículo, né, como o pai da Jasmine e tal, esses homens eles estão mais representados próximo da ideia que se tem do homem árabe. Inclusive, isso eu não consegui confirmar, né? Eu vou trazer essa informação, mas eu não sei se é verdadeira, de que o Aladdin, ao longo do filme, ele clareia. Quando ele termina o filme, a imagem dele é mais clara, a pele dele, do que seria no início. Eu até vi imagem na internet compartilhando antes e depois, só que eu olhando depois, eu não conseguia dizer se era o final do filme mesmo. Então, eu achei melhor não trazer. Então, o gato está derrubando tudo, hoje. Eu achei melhor não trazer. Mas trouxe essa questão que foi um exemplo, né, que um professor deu na faculdade, eu achei interessante, que é essa representação de você associar os traços de um homem árabe com o ruim, né? Aí eu trouxe essa comparação, que eu também achei essa foto, esse Real, e o outro ali eu não estou vendo que a janela está na frente, peraí. Cartoon, de que o Aladdin, por ser um mocinho e tal, foi representado um pouco com base no galã da época, que era o Tom Cruise, e também o trecho da tradução da música, né, da Arábia, que é cantada no filme, que é essa, né,
Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar. Vão cortar sua orelha para mostrar para você como é bárbaro o nosso lar. Que lindo. Aí a gente tem a musiquinha, né? Que imagina, é ali para a criança canta aquilo, né? Essa é a força do discurso. É assim que o discurso entra, né? E é uma coisa assim, né? Então o cara que desenhou o Jafar, ele desenhou pensando, vou colocar traços de homem árabe de forma de caricatura no personagem que vai ser o vilão, porque eu quero que quem assista tenha a representação do homem árabe como ruim, etc, etc. Não, né? Muito possivelmente não teve esse raciocínio todo, mas é a questão do discurso que a gente tem absorvido e como esse discurso se manifesta naturalmente até. E essa questão da música, né? Vão cortar sua orelha para mostrar para você como é bárbaro o nosso lar, ela já diz tudo, né? E aí eu trouxe um exemplo que não é meu, é do meu pai, porque eu nunca vi Rambo, mas eu dei uma pesquisada, né, e tal, mas ele que me falou, né, do Rambo 3, onde o Rambo luta ao lado de soldados afegãos contra os soviéticos. E aí é uma outra representação, aí no caso dos afegãos, porque ali eles são aliados. E aí também faz a gente pensar no que a Mernice denuncia, no que o Said denuncia, que é qual o papel desses países do Ocidente nesses territórios, né? E como que essa representação na mídia ela está servindo também não só a um discurso, né, mas a uma prática. Então, naquele momento, se o inimigo eram os soviéticos, os afegãos eram amigos, eu posso armar os afegãos, inclusive fundamentalistas religiosos, para que eles expulsem os soviéticos daquele território, porque a gente está numa luta capitalismo-socialismo e eu quero esse território garantido como território capitalista. E ali eles são aliados. E ali você ajuda com que... Aí eu já não estou falando do filme do Rambo, né? Mas aí você ajuda com que esses fundamentalistas cheguem ao poder, que vai causar todo aquele sofrimento para a população, e anos depois se volta, né, bate lá na porta deles o problema, se volta contra eles, e eles vão lá e bombardeiam um território, invadem um território por causa de um grupo que eles alimentaram, né, de certa forma. Então, eu achei interessante o exemplo do Rambo, porque ele mostra essa outra representação. Aí eu trouxe para vocês, deixa eu só uma explicação rápida, assim, né, para a gente entender um pouco, para quem faz um pouco de confusão, né? Eu trouxe esses exemplos para a gente pensar assim, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são religiões monoteístas, que acreditam em um único Deus, né? E até lembrei agora de eu mesma, sendo orientalista, né, na minha dissertação de mestrado, até o professor da banca me corrigiu nesse sentido, porque, como eu fiz a comparação da Simone de Beauvoir com a Fátima Mernice, a Simone de Beauvoir teve uma educação católica, então eu falava do cristianismo e do islamismo. E sempre que eu falava no cristianismo, eu usava a palavra Deus. E sempre que eu falava no islamismo, eu usava a palavra Alá, porque era como estava escrito nas fontes, né? E aí eu fui corrigida nesse sentido, que seria orientalista da minha parte, né? Eu fazer essa diferença, porque é o mesmo Deus. O Deus que eles acreditam é o mesmo Deus, e eu estaria querendo dizer que é diferente, né? O do Islã com o cristão, e não é o mesmo Deus. Então, ou chama tudo de Deus, ou chama tudo de Alá, mas fazer essa mudança de acordo com a religião soava um pouco orientalista. Aí, para a gente entender, né, o judaísmo, eu não conheço muito o judaísmo, mas falando por alto, né, ele tem o profeta Moisés, e tem como livro sagrado a Torá. O cristianismo, ele tem o profeta Moisés no Antigo Testamento e ele tem Jesus, que é o Novo Testamento. E para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus. E o livro sagrado do cristianismo é
a Bíblia. Já o islamismo, ele tem Moisés na história, o profeta Moisés, tem Jesus, que eles não veem como o filho de Deus, né? Para os muçulmanos, Jesus não é filho de Deus, é um dos profetas como Moisés foi, e tem Maomé, que é o Mohammed, né? A tradução seria Maomé, como o terceiro e último profeta. O profeta de Deus que escreveu o Corão através do anjo Gabriel. Ele estava escrevendo a mensagem de Deus. Então, o que está escrito no Corão, para os muçulmanos, é literalmente a fala de Deus, para a gente entender o valor que isso tem para eles. Quando a gente pensa na Bíblia, a gente tem uma interpretação de que os que escreveram a Bíblia estavam tomados pelo Espírito Santo, etc., etc., mas a gente tem lá Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São João, que são esses apóstolos contando. Não é Deus, né, literalmente falando ali na Bíblia, mas é o livro sagrado do cristianismo. No Corão, não, é Deus. Se manifestou através de Maomé. E foi escrito em árabe, porque era o povo, né, ele acreditava que era a língua pela qual ele, no caso Deus, podia passar melhor a mensagem dele, portanto, era o povo escolhido por ele, né, para levar essa mensagem adiante, enfim. Então, no islamismo, a gente tem Moisés, tem Jesus, tem o Maomé, o Mohammed, como terceiro e último profeta, e tem como livro sagrado deles o Corão, que também, né, pode ser chamado de Alcorão, que também foi uma coisa que eu aprendi com a minha orientadora, eu não sabia, ora eu escutava Corão, ora eu escutava Alcorão, e eu não sabia se tinham certo, se serviam os dois, né? E, na verdade, esse al, né, ele tem uma função de artigo. Então, na verdade, você dizer Alcorão é porque teve uma junção na tradução para a gente, né, do que seria o Corão. E aí o livro em si fica chamado de Alcorão. Então, tanto faz chamar de Alcorão ou de Corão. Esse al só diz respeito a esse prefixo que foi anexado e que a gente pode ver em outras palavras de mesma origem, como almofada, algodão, é a mesma coisa que acontece. Aí eu trouxe os 5 pilares do Islã também. Primeira coisa, né? Só existe um Deus e Maomé é o seu profeta, é o escolhido que escreveu o Corão, trouxe a mensagem através do árabe. Tem que fazer 5 rezas diárias, a peregrinação à Meca, ao menos uma vez na vida, tem, né, salvo se não tiver realmente condição e tal, mas a princípio a peregrinação à Meca ao menos uma vez na vida. Doar parte de seus recursos aos mais necessitados, essa ajuda aos mais necessitados é um dos pilares do Islã, e o jejum uma vez ao ano, que é o Ramadã. Então, esses são os 5 pilares do Islã, para a gente compreender um pouquinho mais. E aí eu trouxe aqui para vocês, introduzindo o termo da Laila Abu Lughod, de obsessão com a salvação de mulheres muçulmanas, nessa representação do que foi o Topless Jihad Day. O que aconteceu nesse caso? Isso foi em 2013. Uma feminista, né, do Fêmen, dita feminista, chamada Amina, que era uma jovem tunisiana de 19 anos, ela tirou uma foto com os seios à mostra, que também é uma característica dos protestos do Fêmen, com a frase escrita era "fuck your morals", né? Foda-se as suas morais, né? Algo assim. E ela repercutiu muito mal, os religiosos se manifestaram na mídia, dizendo que ela tinha que ser presa. Em algum momento ela chegou, de fato, a ser presa. Então, o Fêmen da Ucrânia
mobilizou outras unidades do FEME, que existem em vários países, inclusive aqui no Brasil existiu durante um curto tempo, sob o comando da Sarah Winter, né, para fazer o Topless Jihad Day, que era o quê? Vamos sair às ruas pedindo a liberdade de Amina. Mais do que isso, vamos sair às ruas protestando contra o Islã, que oprime essas mulheres. Então, é um protesto contra o islamismo. E aí a gente tem imagens assim, Eduardo Said teria convulsões, que é essa foto, né, de uma ativista do Fêmen, onde ela está representando, né, de forma desrespeitosa e preconceituosa o que seria a ideia dela de um homem muçulmano que oprime as mulheres, né? Então, ela traz uma toalha amarrada no cabelo, como se fosse um turbante, ela coloca uma barba falsa e ela sai para defender a liberdade de mulheres muçulmanas. E aí, na outra foto, a gente tem esse cartaz, né? Que, se eu não me engano, eu acho que é tipo seios à mostras contra o islamismo, alguma coisa assim. E é característico do Fêmen, né, o protesto com os seios à mostra, é um dos símbolos, inclusive, do grupo. Eu não conheço profundamente o Fêmen, né, mas ele foi um grupo que surgiu na Ucrânia, lá em 2008, tem algumas premissas, inclusive elas dizem que tem três premissas, né, a segunda seria feminismo, elas lutam, de fato, contra o islamismo, é uma das questões delas, e tem essa discussão se elas são feministas, se elas não são feministas, porque elas colocam, né, o feminismo como uma das três bases. A primeira é sextremismo, que é a superioridade da mulher em relação ao homem, algo nesse sentido. Aí o feminismo é a segunda, e a terceira eu esqueci, mas é justamente algo relacionado a essa questão das religiões e tal. Só que elas nunca afirmaram ser feministas, né? Em entrevistas, quando elas são questionadas, elas dizem que não cabe a elas essa denominação, que cabe aos acadêmicos, etc, etc. E tem também algumas críticas feitas ao Fêmen, que é o fato de que são mulheres majoritariamente loiras, né? E com um corpo padronizado. Né, são mulheres que estariam dentro dos padrões, então elas saem nuas e gera esse questionamento, né, de a quem elas estão servindo. Eu tenho um ponto de vista pessoal, né, de que tem muitos protestos delas, elas, sei lá, imprimem a foto de determinado político e se reúnem, e aí faz xixi em cima da foto, ou vai na porta de uma igreja simular um aborto. São sempre muito chocantes, né? E por isso são sempre protestos que atraem a mídia para fotografar. E elas têm também essa característica de posar mesmo, né? Tem muitas fotos delas resistindo aos policiais, né? As fotos assim meio posadas. E isso repercute na mídia como olha o que essas feministas estão fazendo. Né? Olha só, fazendo xixi na folha com a cara de não sei quem, fazendo um aborto na porta da igreja, coisas assim mais chocantes. E isso acaba levando, né, a gente aqui falando de discurso, né, acaba levando essa imagem de um feminismo que obviamente vai ser recusado pelas pessoas, né, elas tendo contato com esse tipo de ação. Então, né, eu pessoalmente tenho esse questionamento para mim, né, Sarah Winter, imagina. Mas eu tenho esse questionamento de a quem que serve, né? Porque parece que quem mais fica contente com isso, quem mais desfruta disso é a mídia, né? A forma como vai repercutir, as fotos, enfim. Mas aí, então, a gente tem esse protesto chamado de Topless Jihad Day, onde elas foram lutar pela liberdade de mulheres muçulmanas. Opa, voltou? Tá.
O que a gente teve em relação a esse protesto do Fêmen foi que mulheres muçulmanas criaram o Mulheres Muçulmanas contra o Fêmen a partir de uma página no Facebook, onde elas tiravam fotos delas segurando cartazes e publicavam nessa página, reivindicando que o Islã é a escolha delas, que é uma escolha, e que o Fêmen, ou qualquer outra mulher ocidental, não pode falar por elas, né, que elas têm voz. Então, a gente tem imagens como essas, né? Fêmen stole our voice, né? O Fêmen roubou a nossa voz. Tem outras imagens aqui que eu trouxe, esse aqui. Eu sou uma feminista muçulmana. O Fêmen não fala por muçulmanas, né? Nem por feministas. Tem essa aqui, né? A nudez não me liberta e eu não preciso ser salva. E aqui também, essa que está na capa do slide da aula. Eu sou uma muçulmana orgulhosa, né? Eu tenho orgulho de ser muçulmana, eu não preciso de liberação, eu não aprecio ser usada para reforçar o imperialismo ocidental. Vocês não me representam. Então, a gente teve essa resposta de mulheres muçulmanas que não gostaram nada de ver o Fêmen saindo às ruas para supostamente defender a liberdade delas, atrelando a liberdade delas ao fim, né, a uma derrota do islamismo, que é a religião delas. Quando essas mulheres, elas fazem esse protesto contra o Fêmen, se posicionam, o Fêmen, então, lança uma carta aberta, onde elas dizem, eu coloquei 2 trechinhos, né? Elas dizem ser contra o Fêmen, mas nós ainda dizemos que estamos com elas. Elas escrevem nos seus pôsteres que não precisam de salvação, mas seus olhos pedem ajuda. E a carta também dizia, atrás delas há homens barbudos com facas. Estava escrito na carta. Entra um pouco esse caráter esdrúxulo do Fêmen. E aí, por fim, as muçulmanas contra o Fêmen responderam com uma outra carta aberta, onde elas diziam: estamos cansadas de ouvir mulheres privilegiadas perpetuarem o estereótipo de que mulheres muçulmanas, mulheres não brancas e mulheres do sul do globo são submissas, desamparadas e precisam do progresso ocidental. E aí, dentro disso tudo que a gente falou, eu retirei do texto, né, as mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação, 3 exemplos, né, dessa obsessão com a salvação de mulheres muçulmanas, mas de a que serve, né, essa obsessão. O primeiro é esse, né, no Egito colonizado pela Inglaterra, o cônsul britânico Lord Cromer denunciava o véu como sinal de opressão das mulheres, enquanto enriquecia às custas da produção de algodão no local, né? Eles estavam colonizando, a Inglaterra colonizando o Egito. O Lorde era contra o sufrágio feminino em seu país. Então, enquanto as mulheres, né, do país deles estavam pedindo direito à participação política, ele se posicionava contra. No país dos outros que eles colonizavam, ele achava que o véu era um sinal de opressão das mulheres. No segundo exemplo, tem o caso da colonização da França na Argélia. Foi uma cerimônia, né, no dia 16 de maio de 1958, em uma demonstração organizada por generais franceses na Argélia. Mulheres francesas retiraram de forma solene e coreografada, isso é o trecho da Abu Lughod, né? Retiraram de forma solene e coreografada o véu de mulheres argelinas. 4 anos após este evento, a Argélia declarou-se independente da França após um conflito sangrento e 130 anos de controle e exploração. Então, você tem uma cerimônia organizada, né, por militares franceses, onde as mulheres francesas retiram o véu das mulheres argelinas, né, como uma representação
dessa liberdade, que é o que a gente veio falando, né? Esse discurso do Ocidente como progresso e a liberdade, por isso a necessidade deles de se meterem nesses outros territórios para levar esse progresso, essa liberdade para esses povos atrasados. Então, a gente tem essa cerimônia de retirada de véus, mas a gente tem o fato de que aquelas mulheres eram colonizadas pelos franceses e de que depois a gente tem um processo de independência onde a França mata um monte de argelinos, e isso sendo fruto de 130 anos de controle e de exploração. Então, são interesses que ficam meio embaçados quando você utiliza a causa da mulher, você mobiliza a imagem da mulher com véu como justificativa, né? E aí o terceiro, que é o da Laura Bush, né? No dia 17 de novembro de 2001, em discurso no rádio destinado à nação, a então primeira-dama dos Estados Unidos, Laura Bush, falava sobre os povos civilizados que estavam com os corações partidos, vendo a realidade de mulheres e crianças afegãs. A vestimenta era um ponto de mobilização da audiência estadunidense. O discurso sobre proteger as mulheres afegãs justificou o bombardeio americano e a invasão do território do Afeganistão na dita guerra contra o terror, que é aquele caso que eu já tinha falado para vocês, né? Ela, então, fez vários discursos, na verdade, mas tem esse discurso no rádio, onde ela apela nesse sentido emocional, né? Estamos com os corações partidos, porque as mulheres e as crianças afegãs estão sofrendo. E mobiliza muito a questão da vestimenta como um representativo da opressão. E, então, usa disso para justificar o bombardeio e a invasão dos Estados Unidos naquele território. Então, o que a gente tem, né, e a gente viu isso agora por causa do que aconteceu recentemente com o Afeganistão, é uma rápida mobilização da imagem da mulher coberta, né, da vestimenta, a mulher coberta pelo véu, né? E isso como um representativo da opressão que justifica a intervenção naquele lugar. A gente olha para essas mulheres e vê, por uma questão de imagem mesmo, uma mulher oprimida, uma mulher coberta, que não pode se mostrar, né? Nossa, como lá as mulheres sofrem, como elas não são livres. Nossa, ainda bem que aqui não é assim, que eu sou livre. E aí a gente pensa que a gente aqui no Brasil, por exemplo, né, eu não saio na rua à noite sem pensar que eu posso ser estuprada. Então, inclusive, de tomar certos cuidados, né, que não deveriam ser, né, não deveriam precisar ser tomados, que é, não vou sair de um shortinho curto de madrugada, que as pessoas adoram dizer, mas como ela estava vestida, como se isso justificasse. E a gente, por medo, toma esses certos cuidados. Então, se eu tenho medo de sair, ou se quando eu saio, é inevitável que eu pense na possibilidade de ser estuprada, de que abusem, né, sexualmente do meu corpo, que eu saí ali na rua, como eu posso olhar para uma mulher de véu e dizer, coitada dela, a cultura dela oprime ela demais? Né? Eu faço isso porque eu aprendi que aqui é o lugar do progresso e da liberdade, é o Ocidente. Lá não é. Lá elas sofrem. E isso acaba que, inclusive, né, apaga aqui coisas pelas quais a gente deveria estar lutando, né? Muitos anos atrás, mas enfim, já ouvi, por exemplo, de uma prima exatamente esse exemplo, falando, mas a gente não precisa de feminismo, né? Quem precisa de feminismo são as mulheres muçulmanas lá, porque elas ficam cobertas, não sei o quê. Então, tem uma série de outros interesses aí. E tem um exemplo mais recente, de 2010, que foi quando a França proibiu o uso do véu em espaços públicos. E muitas muçulmanas usaram o véu como protesto, né?
E aí também as feministas francesas apoiaram a decisão do governo da proibição do véu. E aí elas também foram apontadas como, né, feministas que, quando se trata de mulheres muçulmanas, apoia seus governos patriarcais nas medidas, né, para se pensar. Eu trouxe esse trecho para finalizar, com essa reflexão do texto da Laila, né? Que é o seguinte: o que ela fala nesse texto é meio que assim: a gente aprende, então, que não pode, né, ser imperialista, ir lá invadir, né, se achar superior e tal, ok. Mas, então, se a cultura é delas, né, e eu não devo dizer o que elas têm ou não têm que fazer, o que eu faço, então? Então, eu fico de fora, né, dessa discussão. Elas que têm que tomar as decisões, né? Eu não tenho local de fala, eu vou ficar quieta e vou deixar a coisa acontecer. E aí ela até diz que isso já é melhor do que o etnocentrismo, mas que, né, na verdade, o que se fazer não é muito difícil, né? E ela dá esse exemplo quando a Associação Revolucionária de Mulheres do Afeganistão, a RAWA, né? RAWA, ela se opôs ao bombardeio americano, lá no caso, né, depois do atentado de 11 de setembro, da guerra contra o terror e tal, elas se opuseram. E elas não queriam a guerra porque elas diziam que isso só ia levar mais sofrimento para elas, que não ia ajudar em nada. Mas essas mulheres também denunciavam o Talibã e a forma como o Talibã tratava as mulheres. Então, o que elas estavam dizendo era da opressão que elas sofriam do Talibã, que precisava ser denunciado, mas da não interferência no território delas pelos Estados Unidos, porque geraria uma guerra que tinha outros interesses, né, que está aí no texto, depois eu vou ler, tinha outros interesses, e que para elas só ia gerar mais sofrimento. Elas foram muito úteis para a mídia americana nessa época, mas o que se fez foi pegar o que elas estavam falando do Talibã e noticiar. Olha, que horror. E o que elas estavam falando sobre não quererem a guerra não vai ao ar, não vamos difundir essa parte. Então, elas foram usadas, né? Se utilizou dessa associação dessas mulheres para, inclusive, justificar o que elas não queriam, que era o bombardeio lá, usando das denúncias que elas faziam do Talibã. E aí, né, o que a Laila fala nesse texto é isso, o etnocentrismo é péssimo. O relativismo cultural, ele também é ruim, porque quando você diz, mas então é a cultura delas, é a vida delas, eu não tenho local de fala, eu não vou me meter, você está cometendo o erro, que é o mesmo erro que fala o Said, de achar que Oriente e Ocidente são blocos, que não tem relação, quando a situação que eles passam lá tem relação direta com o Ocidente, com problemas que o Ocidente produziu pela colonização e pelo imperialismo nesses territórios. Então, se você admite que não é o seu local de fala e você não vai fazer nada, é porque você está achando que você não tem nada a ver com aquilo, mas tem. E aí o que ela vai dizer é isso. O que fazer, né? Ora, pois, escuta o que essas mulheres estão falando, por que não se mobilizaram, por que não divulga o todo que elas estão falando dos excessos do Talibã e que elas estão falando que não querem intervenção no território delas, que elas não querem bombardeio americano, né? Parece mais simples, né? Mas interesses políticos, enfim, a coisa é muito mais complexa, muito mais complicada. E aí, então, tem esse trecho dela, eu acho que dá para diminuir aqui. Tá. Ela fala assim, né? A associação tem um negocinho aqui na frente, dá para baixar. A Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão
se opôs ao bombardeio americano desde o começo. Não vê nisso a salvação das mulheres afegãs, e sim um aumento do sofrimento e da perda. Por muito tempo, clamaram pelo desarmamento e por forças de manutenção de paz. Suas portas-vozes apontam para os perigos de se confundirem governos com pessoas e o Talibã com afegãos inocentes, que é isso, né? Você tem uma vertente fundamentalista religiosa do Islã, que é uma distorção do Islã, não é o Islã, é uma distorção dele, que é uma minoria, e você pega essa minoria e coloca ela como representativa do todo. Então, né, o que é o Talibã é o que é um afegão. Se faz esse tipo de associação, e era isso que elas estavam falando, o perigo de se confundir governos com pessoas, o Talibã com afegãos inocentes, que serão mais prejudicados. Consistentemente, lembram às audiências que observem atentamente a forma como as políticas estão sendo organizadas em torno de interesses petrolíferos, da indústria armamentista e do comércio internacional de drogas. Aí que eu falei os interesses que elas enumeram, né? Olha o que elas estavam falando sobre não intervir no território delas. Elas estavam denunciando os interesses que tinham por trás disso. Não estão obcecadas com o véu, que aí eu também botei em destaque porque eu achei interessante, porque é o que fala no texto, né? Essas mulheres, elas não estão lutando, né, para não usar o véu nessa situação, elas estavam lutando contra o Talibã e contra a intervenção americana. A preocupação delas não era usar ou não usar o véu. A preocupação delas era a guerra. Então, né, como o olhar é diferente, né? A gente olha para lá e acha, nossa, se elas não cobrirem então o rosto, né, maravilha. Inclusive também, acho que é nesse texto, ela fala sobre como depois da ocupação dos Estados Unidos, que as mulheres não estavam tirando o véu, né? E ela até fala assim, mas o que as pessoas estavam esperando? Que elas iam tirar o véu, botar as calça jeans e camisetas, enfim. Né? Elas continuaram usando porque era da religião delas, porque elas queriam. Então, não estão obcecadas com o véu, mesmo sendo as feministas mais radicais que têm trabalhado por um Afeganistão secular e democrático. Infelizmente, apenas as suas mensagens sobre os excessos do Talibã foram ouvidas. Então, essa questão, né, do véu, só para explicar um pouco melhor, tem feministas que são, né, muçulmanas, que são contra, tem que são a favor, e é uma questão tão complexa que tem algumas que são contra o uso no seu país por obrigação, né, imposta pelo Estado, mas que usam, né, em outros países como forma de identidade cultural. Então, tem, inclusive, essa diferença de localidade, né? No meu país, o véu ser uma obrigação imposta pelo Estado, eu sou contra usar o véu aqui, porque aqui, para mim, tem outro sentido. Agora, se eu for na França, né, onde eles estão, é o contrário, né? Eles estão proibindo que eu use o véu, então eu vou botar o véu, porque ali já tem outro sentido. E aí é um ataque à minha identidade. Então, é uma questão muito mais complexa, né? Mas que existem outras coisas primeiras e nas quais o Ocidente está envolvido, que estão e que estavam em questão, né? Não. Então, era isso que eu tinha preparado para hoje de apresentação, né? Para a gente destrinchar um pouco esses textos, para que no próximo encontro a gente esteja mais ou menos todo mundo na mesma linha para entrar nas memórias da Mernice, porque tem muita coisa interessante lá. A gente vai falar, né, inclusive no próximo encontro, sobre a colonização, obviamente, porque é um país colonizado pela França, a gente vai falar sobre violência, mas essa aula ela é mais para gerar esses questionamentos, né, e retirar algumas coisas, porque não é um curso, né, sobre o fundamentalismo religioso do Islã, né, ou qualquer coisa, ou para ficar abordando as guerras que tiveram, a interferência dos Estados Unidos, etc., né? Não é esse o objetivo, a gente vai realmente aprofundar ali nas memórias da
da Fátima, e, na verdade, é um objetivo da gente conseguir acessar as riquezas, né, dessa vida dessa mulher marroquina, que se tornou uma feminista islâmica, né, dentro do harém que ela cresceu, que potencial tinha dentro daquele harém, que aprendizados a gente pode tirar dali em relação ao feminismo islâmico. Então, hoje era isso, e esse espaço assim final, né, ainda tem uma meia horinha, uns 25 minutos, a gente abre para perguntas, pode ser? Eu preciso saber como eu saio daqui, eu sou meio... Ah, tá. Beleza, então. Obrigada, Gabriela. A gente vai agora abrir para as inscrições, então se quiser se inscrever para perguntar ou quiser mandar no chat. Já tem umas perguntas no YouTube e aqui no Zoom, então eu vou mandar aqui para você, ok? Tá ótimo. Minha internet está travando um pouco, então qualquer coisa, se eu travar, me fala. A primeira pergunta é da Vitória Luiz e ela perguntou: como poderíamos definir relativismo cultural? Eu já respondo? Vai fazer outras? Acho que posso pode responder, né? Uhum. Porque minha memória não é boa. Se fizer outras, eu vou me embananar aqui. Mas, então, o relativismo cultural, que essa autora, a Laila Bulugod, está falando, é exatamente essa questão de relativizar que aquela cultura não é a sua, né? Ela põe esse relativismo cultural como um outro ponto do etnocentrismo, enquanto o etnocentrismo ele é você entrar naquela outra cultura, você invadir aquela outra cultura, você produzir um discurso... Deixa eu aceitar alguém aqui. Produzir um discurso de poder, né? Invadir o território, tudo isso. O relativismo, né? É essa coisa do... então a gente não tem que se meter, né? Se eu não vou falar por mulheres muçulmanas porque eu não sou muçulmana. Então, o que elas estiverem sofrendo ou deixando de sofrer de opressão não me diz respeito, eu não vou me posicionar, porque se eu me posicionar, eu não vou estar falando do meu lugar de fala e aí eu vou estar oprimindo essas mulheres. Esse seria o relativismo cultural, esse lugar de não ação, né? De não é o meu local de fala, então eu deixo que elas se manifestem. E aí o que ela põe é justamente o problema disso, que é você não entender a ligação que você, enquanto ocidental, tem, né, com o que quer que esteja acontecendo num país de maioria muçulmana, de povos árabes. Então, o que ela propõe é esse exemplo final, né, das revolucionárias afegãs que estavam denunciando um todo. Então, como ocidental, ao invés de ser relativista e falar, não é minha cultura, não vou me meter, coisa delas, elas têm voz, elas falam por elas mesmas, eu não quero oprimir mesmo, né? Ele vem um pouco dessa preocupação do local de fala. Não, olha o que elas estão falando e bora denunciar, bora fazer coro, né? Elas não querem bombardeio americano, peraí. Estão articulando isso, o que a gente pode mobilizar nesse sentido? Seria isso. Ok. O Francis Oliveira perguntou qual é a função da burca no islamismo também. A função da burca no islamismo. Então, isso varia um pouco de acordo com as leituras que eu já fiz, né? Não é como se tivesse uma definição certa. Mas eu já vi argumentos, né, do tipo... É uma extensão da casa, porque a mulher, né, a muçulmana, dependendo sempre da vertente, etc., mas dentro de casa ela se descobre para quem ela quiser, né? Então, isso para elas também já pressupõe uma escolha, é para quem eu quiser, né? Mas tem uma questão de... Quando a gente... fazer um paralelo com o Ocidente, né? Quando a gente aqui sai na rua, uma mulher, e aí recebe uma cantada de um homem. Esse homem, né, ele deu uma cantada ou mesmo até um abuso, né, passou a mão, qualquer coisa assim.
Porque, para ele, você está no espaço dele. O espaço público é o espaço do homem, o espaço da mulher é o espaço privado. A mulher, quando sai de casa, ela tem que saber que ela está no território do homem. E se é meu espaço e ela está passando no meu espaço, eu posso dar uma cantada nela, eu posso passar a mão, ela está no meu espaço. De novo, né, não é aquela compreensão totalmente consciente de eu sou o homem, então o espaço... Não é, mas é o que está ali inerente à cultura. Então, no espaço público, a gente fica desprotegida nesse sentido. Seria isso, na versão delas, de que quando elas saem com a burca, elas ainda estão dentro de suas casas. Né? Tem uma autora, não lembro agora o nome dela. Não sei nem se é a Laila mesmo, mas tem uma autora que ela se refere à burca como casa móvel, né, casas móveis, que é isso, é como se você saísse e você estivesse dizendo, eu ainda estou na minha casa, né? E aí os homens respeitam e não mexem com aquela mulher, enfim. Tem a questão do patriarcado por trás disso, mas seria um significado para elas. Outros significados que tem também, que tem a ver com a questão de, né, você tira a burca para quem você quer, é um sentido do poder feminino, que o poder feminino é tão grande que nessas situações ele precisaria ser coberto e que você tem realmente a escolha de para quem você vai mostrar, né? Como se para quem você mostra, você tivesse, não sei se dá para entender, você estivesse numa posição acima, né? Você vai ter a honra, né? Então, nesse sentido, teria um pouco de poder feminino. Mas isso varia, assim, eu já li textos que falam por um lado, que falam por outro, aí eu estou aqui dividindo, né, os dois lados que eu já li. Beleza. A Letícia Alves, no YouTube, ela elogiou bastante a aula, falou que foi uma excelente apresentação, e ela perguntou quais os livros em português ou em francês que existem da Fátima Mernissi. Isso aí eu vou até anotar, eu posso passar para vocês, porque eu não sei de cabeça, não. O único que eu tenho em português dela, eu vou anotar aqui, que depois eu faço isso organizado. É esse Sonhos Proibidos, que é no português de Portugal, né? Mas eu sei que tem no português do Brasil com o nome Sonhos de Transgressão. O outro que eu tenho dela, eu tenho ele em espanhol, que é O Harém no Ocidente. Mas eu sei que tem esse livro em português, mas eu não achei. Eu consegui ele em espanhol. E os outros livros dela, só em inglês, que eu tenho conhecimento. Mas eu vou... Ela perguntou em francês também, né? Isso, em francês também. Francês, pensei menos ainda. Eu vou anotar aqui, eu passo, e depois passa para todo mundo, né, do curso. Tá bom? Beleza. A próxima pergunta é da Helena Bezerra, e ela queria saber mais detalhes sobre a estrutura do harém e como foi construída essa imagem no Ocidente de ser um local onde os homens buscam prazer. A estrutura no harém, a gente vai até falar melhor, não sei se é no próximo encontro, mas a gente vai falar. Mas, basicamente, é isso que a Mernissi fala, né? O harém, ele é uma casa, né? A casa onde mora a família. Só que a família muçulmana é uma família alargada, então toda a família mora lá. Né? Ela mora, a mãe, os irmãos, os primos, as tias, as viúvas, as mulheres que foram abrigadas lá também, e divorciadas, é todo mundo na mesma casa. No caso da família dela, né, que eu até mencionei que tem essa questão do conflito que o livro dela traz de tradição e modernidade, muitos homens da família já tinham saído com as suas esposas do harém. E, na verdade, o pai dela era o penúltimo, estava ele e o irmão dele. Então, para a mãe dele, né, ele sair era mais um rompimento com a tradição, ela ia ficar só com um filho lá. Mas a mãe da Mernissi queria sair do harém já, para irem morar só eles, né, só esse núcleo familiar menor. Mas eles estavam querendo preservar, porque também tem essa questão deles acharem que estava se atacando a tradição, porque estava chegando muito uma influência ocidental desses franceses que tinham ocupado ali.
mas queriam preservar essa estrutura do harém bem nesse sentido, de que a família toda está ali, né? E você tem uma hierarquia, né, dentro desse harém. Então, por exemplo, esse harém de Fez, que era o harém do avô paterno dela, tinha uma matriarca, que era a avó materna dela, né, a mãe do pai da Mernice. A mãe da Mernice, ela era bem revoltada. Então, ela batia muito de frente com a sogra. Só que a sogra dela era... O avô da Mernice tinha 9 esposas e a avó dela era a principal, a matriarca. Ela que mandava ali. Então, todas as mulheres do harém têm que obedecer a ela. Então, tinha essa questão de que ela era uma mulher a favor do harém, a favor do homem ter várias esposas, e aí a gente vê muito conflito, porque a mãe da Fátima não deixava o pai da Fátima se casar com outras esposas, então ele não casou, ela proibia, não queria, batia de frente bastante, mas, no fim das contas, né, tem que ter esse respeito. E tem os homens, né? As mulheres ali nesse harém de Fez em específico, elas não podiam sair e entrar quando elas quisessem, precisava da permissão masculina, os homens que podiam sair. Tem os homens que convivem ali com as mulheres, né? Até eles faziam teatros, às vezes os homens participavam ali, faziam uma pontinha na peça e tal, mas eles costumavam se reunir numa sala onde só podia ficar homens, para eles ouvirem o rádio e ouvirem as notícias políticas, até porque a família dela estava bem engajada na questão do nacionalismo e de acabar com a colonização francesa, então era um espaço que só podiam homens. E aí entra uma questão especial da Mernice, porque ela conta que, como ela era criança, ela podia estar nesses espaços, ela ia à mesquita com o pai dela, né? Às vezes os adultos iam sair, levavam as crianças, ela saía também, diferente das mulheres adultas. E, inclusive, nessa reunião do rádio, né, nessa sala, ela dizia que ela conseguia entrar sob o pretexto de que ela era criança. Então, ela, enquanto mulher, né, mais uma criança, ela podia estar ali e participar daquilo e ouvir as coisas que as outras mulheres adultas não podiam, porque as mulheres não podiam naquele espaço. E na mesquita também, eles iam à mesquita toda sexta-feira, né? E aí você tem uma reunião dos homens da cidade e rolam umas discussões políticas, né? E ela também conta que ela esperneava, assim, dava um espetáculo, que o tio dela ficava constrangido e eles acabavam deixando ela ficar, então ela ficava lá no meio de um monte de homens. Mas a estrutura do harém dela era esse, né? Dessa fortaleza que ela chama, com os muros cercando. O harém da Quinta já era uma estrutura completamente diferente, que era das mulheres que podiam entrar e sair a hora que quisessem, que cavalgavam, era numa área mais de campo, né? Tanto que ela fala que era assim, 2 lugares absolutamente diferentes que só se definiriam em similaridade por ser uma casa, é a casa, é onde moram as pessoas. Em relação a esse imaginário ocidental, né, tem muito essa questão de como o colonizador, né, viu essas mulheres muçulmanas como exóticas, sensuais, misteriosas, né, perigosas. Eles tinham muito a representação da mulher, ou a submissa, com o corpo coberto, ou a odalisca, dançarina, sensual, que está ali para te seduzir, né? Então, eles tinham essa visão de que ali no harém, um local cheio de mulheres, e o homem podia casar com várias mulheres, enquanto na realidade deles era a monogamia, né? Lá era a poligamia, parecia para eles que era um lugar de prazer sexual. E uma coisa que a Mernice mesma diz é que também os haréns da época dela já eram haréns domésticos, mas que uns séculos atrás tinham haréns imperiais, e que aí esses haréns eles eram um pouco mais suntuosos mesmo, né? Então, como se esses ocidentais eles tivessem misturado as duas coisas, né? Porque o harém doméstico não tinha nada a ver, mas entender que o harém doméstico era como aquele harém suntuoso, e, ao mesmo tempo, ver a mulher nesse lugar. Tem uma pintura chamada Banho no Harém, que também, assim, um monte de mulheres nuas, né, ali eu acho que é Termas que fala, termais, não sei, gente, mas na água. Tinha lá água para elas.
e elas tomavam banho coletivamente, né? Então tem uma pintura, é de um pintor francês. E essas mulheres aparecem ali nuas, muito, né, umas poses sedutoras, assim, e chama banho no harém. E parece que, né, o banho no harém é a maravilha das mulheres nuas reunidas ali. Só que, na verdade, a Fátima descreve os banhos, ela participava quando era criança, e era um espaço fechado, só para mulheres, os homens não podiam ir, as crianças iam, né? Inclusive meninos, crianças, mas depois que começava a ficar mais grandinho já era chutado para fora, mas era um espaço feminino, então, inclusive, era o contrário de se achar que aquelas mulheres estavam nuas e sexualmente disponíveis para os homens, porque aquele espaço era um espaço do qual os homens não podiam participar e onde ali elas trocavam muitas experiências e muitas vivências em todos os sentidos, né? De você conta a sua história, você desabafa sobre uma situação pessoal sua, até trocas de conselhos de beleza, era um momento de convívio feminino mesmo, que tem bastante poder, né? Respondi? Acredito que sim. E a Isabela Cruz, ela perguntou se aqui no curso a gente vai falar sobre a perspectiva das mulheres muçulmanas do Ocidente, porque tem sido uma pauta mais presente nos debates, né? Eu não ouvi o início da pergunta, desculpa. Ela perguntou se vamos falar no curso das perspectivas das mulheres muçulmanas do Ocidente, para além das do Oriente. Estou pensando, peraí, porque não tem tanto essa questão das perspectivas das mulheres muçulmanas do Ocidente, porque a própria Mernice, ela é uma mulher muçulmana que construiu muito da carreira acadêmica dela no Ocidente, né? Tanto que ela escrevia nessas línguas e tinha muito público feminino ocidental. Então, ela transita um pouco entre eles dois. Esse texto também de hoje, da Laila Abu-Lugod, né? Ela é americana, ela é descendente de palestinos, não sei, mas ela é descendente, ela é americana, né? Então, mais ou menos, assim, acho que vai depender mais das autoras, né, que a gente vai estar trazendo, porque o feminismo em si que a gente vai ver vai ser a partir dessas mulheres muçulmanas do harém no Marrocos, né? Então, no caso, a gente está pensando o feminismo a partir das memórias dessas mulheres do harém no Marrocos, parece que estou pensando agora, tá? Parece que é sobre esse feminismo islâmico. Mas os textos que a gente usa para trabalhar essas memórias são textos de mulheres com vivência no Ocidente, com escritas para muçulmanas ocidentais. Então, acho que isso meio se mistura, mas como separado, assim, nesse caso a gente não vai ver. Vai ver mais nesse sentido de que as coisas acabam dialogando. Ok. Gente, quando der 7h55, a gente vai parar com as perguntas, finalizar, porque já está perto das 8 horas. Mas tem mais algumas aqui. A Polly, ela agradeceu a oportunidade da aula e ela falou: percebe-se que há muitas divergências entre as feministas islâmicas, assim como ocorre aqui em outros países. Ela queria saber se lá existe alguma reivindicação da poligamia ser aceita para as mulheres também. Não tenho conhecimento da reivindicação da reivindicação da poligamia ser aceita para mulheres também, não. Na verdade, isso nunca me ocorreu, mas eu acho que não. O que eu vejo assim de discussão em relação a essa questão não é tanto ser a favor ou contra a poligamia, né, ou reivindicar a poligamia para a mulher, mas as leituras que eu já tive acesso são mais no sentido de questionar por que a poligamia seria tão condenável pelo olhar ocidental se a monogamia ocidental é a poligamia velada do homem, né? Se a monogamia ocidental, na verdade, é uma poligamia, porque
questão de você não poder se relacionar com outras pessoas culturalmente recai sobre a mulher. O homem, ele casa e tal, mas ele sempre tem outras amantes e tal. Ela faz umas críticas nesse sentido. E aí, nesse sentido, a crítica que elas fazem é o seguinte, né? O homem muçulmano que tem várias mulheres, ele tem que... Cada mulher dessa tem um direito, né, de assistência dele. As mulheres não trabalham, tem toda essa questão da função feminina, masculina, mas ele tem que dar assistência a essas mulheres, ele tem que garantir o direito dessas mulheres, o conforto dessas mulheres, o respeito, tem tudo isso, né, dentro da religião e das leis. E aí elas apontam que no Ocidente você tem uma monogamia instituída, que é uma monogamia que só recai sobre a mulher, que a prática do homem é tradicionalmente poligâmica e que ele se beneficia dele não ter essas responsabilidades sobre as demais mulheres que eles têm. Então, na verdade, é mais um embate, uma crítica, né? Não que elas achem maravilhosa a poligamia, mas relativizando isso. Mas aqui, pelo menos, garante os direitos. E isso é bastante diferente. Assim, eu sei que tem lugares que não rola mais esse lance de poligamia, que já seria uma coisa mais antiga, mas que isso já foi questionado. Na própria estrutura da Mernice, né, tinham as duas coisas. Tinham os homens poligâmicos e tinham os homens monogâmicos, como foi o pai dela, o tio dela. Tinham bastantes homens monogâmicos também. Mas nesse sentido, né, que eu tive acesso à questão da poligamia, das feministas reivindicarem para elas a poligamia, eu nunca li nada assim. Nunca. Mas em relação às diferenças, é igual o nosso realmente, né? Tem uma série de diferenças, porque elas têm diversas frentes de luta, né? Então elas dizem que elas têm que lutar contra o patriarcado ocidental e o machismo ocidental, contra as feministas ocidentais, contra o imperialismo, contra os homens muçulmanos que querem reforçar a estrutura patriarcal, uma múltipla, né? São múltiplas frentes de luta. E aí, como você tem múltiplas frentes de lutas, você acaba tendo divergência em relação a essas abordagens por parte dessas feministas, né? Porque é muita coisa, né? Você ainda tem que conhecer os textos jurídicos, os textos religiosos e conhecer as línguas mais antigas. Então, tanto que falam que a feminista islâmica ela acaba tendo que ser uma erudita, ela acaba tendo que ter muito conhecimento, porque tem a questão da história, tem a questão das línguas, então é tanta coisa, né, e tão complexo, que naturalmente existem essas divergências, como a própria divergência do termo, né, de algumas aceitarem o termo feminismo e outras rejeitam o termo, porque acham que é um termo ocidental. A gente usa o termo feminismo islâmico, né? Eu vou na onda do Grossfogel, que é um autor que a gente vai ler mais para frente, que acaba que se usa o termo feminismo islâmico quando se fala com pessoas ocidentais, porque é mais fácil de entender. Aí você é feminismo islâmico. E aí você consegue passar melhor a ideia do que se você ir nessas demais raízes, né? Não, é feminismo islâmico, mas não é feminismo, porque algumas acham que o feminismo é uma luta ocidental, e aí entra uma série de questões de que o próprio feminismo islâmico seria um paradoxo que fala, não sei, é uma coisa que se autoanula, porque se é feminista, não seria islâmico, se é islâmico, não seria feminista. Também já havia esse tipo de posicionamento, porque é uma reivindicação que vem a partir da religião e a partir do livro sagrado deles. E o feminismo, enquanto feminismo ocidental, ele não está atrelado a nenhuma religião, e inclusive passa muitas vezes pelo rompimento com elas, né? Mas já até esqueci o que eu estava respondendo. Mas eu acho que respondeu sim. Acho que respondeu a questão. A próxima pergunta é do Gabriel Fernandes, e ele falou sobre
uma situação que aconteceu essa semana na Universidade de Cabul, e ele falou que a mídia ocidental se interessa quase exclusivamente em colocar o povo muçulmano na mesma caixa, sempre negativamente. E a pergunta dele é se você acredita que as redes sociais terão um papel que, de fato, pode modificar a visão da população sobre o Islã, já que as mídias tradicionais não estão ajudando. Eu acredito bastante até, embora tenha se toda essa questão, né? A internet ela chegou com o discurso de democratização da informação, mas acaba que a gente sabe que tem uma série de recursos, de filtros, né? Eu não entendo muito de tecnologia, mas a gente sabe que tem uma série de filtros que também manipulam a informação que chega até você, porque, né, tem a questão do algoritmo, ele vê o que é que você costuma acessar e só recomenda para você mais do que você costuma acessar. Então, tem um problema de que a pessoa que usa a internet para se informar, pelo funcionamento do algoritmo, pelo funcionamento da internet, o que ela tem a todo tempo é a reafirmação da opinião que ela já tem. Então, uma pessoa que tenha, né, uma determinada opinião preconceituosa, xenofóbica, racista, o que quer que seja, o que ela tem de acesso quando ela entra na internet é textos e vídeos e mais reprodução da opinião dela. Então, acaba que você gera um ruído, né, uma dificuldade de você pular o muro e alcançar um outro discurso. Mas eu acho que só o fato do próprio termo, né, do feminismo islâmico ter se difundido, ter tido um impulso global por causa da internet também, eu acho que já significa isso. E esse caso do Fêmen, né, com as muçulmanas contra o Fêmen também, acho que mostra muito o papel da internet nisso, porque as muçulmanas contra o Fêmen, o protesto do Fêmen foi na rua, né? O das muçulmanas contra o Fêmen foi através da criação de uma página no Facebook, chamada Muçulmanas contra o Fêmen, onde elas postaram essas fotos. E fazendo isso também, né, pelo apelo da internet, elas chegaram a outras pessoas. Talvez se elas tivessem só ido à rua, a mídia não teria notificado, porque assim, protesto do Fêmea, as mulheres com seios de fora, toda aquela coisa, a mídia vai lá rapidinho e tira uma foto. Agora, se fossem as mulheres muçulmanas na rua protestando contra o protesto do Fêmea, a mídia ia cobrir. Mas elas tiveram essa repercussão porque elas criaram a página no Facebook, né? Então, elas se organizaram todas de meio online. E aí o Fêmen responde por uma carta aberta que é publicada na internet, na página do Fêmen, e as muçulmanas contra o Fêmen respondem também com uma carta aberta na internet. Então, na verdade, a gente tem uma série de protestos e uma discussão que surge a partir daí, né, em relação justamente a essa visão preconceituosa da mulher muçulmana, em algo que foi, digamos, 90% através da internet. O estopim começou na rua, mas foi através da internet. Então, eu acho que nesse sentido tem bastante esse potencial, sim. O problema são as artimanhas da tecnologia que eu pouco conheço, né? Mas que acabam dificultando esse processo. Mas é um meio de tentar levar um outro discurso, porque realmente através da televisão, da mídia tradicional, o discurso que chega, ele só chega nessas horas de mostrar o Oriente ruim, o Oriente terrorista, o Oriente homem-bomba, o Oriente que oprime as mulheres, olha, seria um Oriente cruel, né? E aí fica complicado, e pela internet você consegue um pouco multiplicar isso, mas tem que fazer barulho, porque, né, é meio... A gente ficou meio iludido de que está na internet ia difundir, mas eu acho que já difundiu bastante, inclusive falando do feminismo aqui no Brasil mesmo, eu acho que muita gente, né, desse feminismo mais recente teve acesso aos discursos pela movimentação da internet. E aí a televisão e a mídia tradicional tiveram que acabar incorporando, né, nas novelas, enfim, no que quer que seja, esse discurso, mas que foi expandido pela internet. Foi? Bom, gente, acho que a gente já chegou na hora também para não ficar ocupando muito tempo. Queria reforçar o agradecimento à Gabriela pela aula, que foi maravilhosa. E espero vocês amanhã para continuação da aula de hoje.
Cortou o áudio? Deu um ruim aqui, peraí, voltou. Ah, tá. Não, é só realmente isso, para agradecer. Eu ia fazer um comentário, mas se eu fizesse comentário agora vai prolongar, que, enfim, entrar em outras discussões, então, só para deixar o agradecimento mesmo. Se a Gabriela quiser fazer alguma consideração final para poder acabar, fica à vontade. Eu quero agradecer a presença de vocês que ficaram aqui até o final também do encontro. Estou muito animada com o curso, tenho muito, muito carinho por esse tema e espero que vocês gostem tanto quanto eu. E o básico ali, né? Eu botei no último slide aí o Instagram do NIEAS, tem o Twitter, o Facebook também, tem meu Instagram também, tem meu e-mail também, aí caso alguém queira entrar em contato comigo. Mas para seguir lá nas redes sociais, o núcleo quem ainda não segue. E é isso, gente. Obrigada de verdade pela presença de vocês. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. E até amanhã. Obrigada, Gabriela. A aula foi incrível. Boa noite. Obrigada. Ai, meu Deus.